Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Information, de novo trazendo Deflection, aquele quadro que eu, Pedro Matsunaga, venho trazer análise toda sexta-feira pra você. Então não fique de vacila, já deixa seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo e segue a gente nas redes sociais para não perder nada sobre o mundo da NFL, tudo linkado aqui na descrição do vídeo. Então bora pro nosso assunto, não ficar de blá 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 aqui. Então o assunto do nosso vídeo hoje foi inspirado por uma notícia bombástica que a gente recebeu ontem, né, na quinta-feira. O Yannick Ngakoue foi trocado pelo Minnesota Vikings para o Baltimore Ravens por uma escolha de terceiro round mais uma escolha condicional de quinto round. A gente vai lembrar que os Vikings trocaram na última intertemporada com os Jaguars pelo Ngakoue por uma pick de segundo round mais uma condicional de quinto round. Ou seja, eles recuperam a pick condicional de quinto round, então se eles precisarem dar pro Jaguars a pick, eles recuperam uma pick de quinto round pelos Ravens, mas eles perdem em valor mais ou menos uma pick e meia, né? um round e meio nessa pick, porque eles estão dando uma de segundo round que vai ser alta, provavelmente pelo desempenho do time em campo, e recebem só uma de terceiro round que vai ser meio baixa, porque os Ravens vêm sendo muito bons. Então, inspirado nisso, inspirado nessa notícia de troca, a gente vai vir aqui para falar 5 nomes que podem ser muito barulhentos e podem ser trocados até a próxima temporada. Então, contando essa temporada e a próxima intertemporada, são nomes que eu acho que deveriam ser trocados e que podem fazer bastante barulho no mundo da NFL, que são trocas que fazem muito sentido, mas que as pessoas não estão esperando tanto assim. Antes de falar 5 trocas, eu quero falar algumas menções honrosas aqui, que são nomes que devem ser trocados, que deveriam ser trocados pelo menos, mas que não vão fazer dando barulho e que já faz algum sentido. Um deles é o David Njoku. A gente sabe que ele está insatisfeito, o Tyrant lá dos Browns, está insatisfeito lá em Cleveland pela falta de prestígio lá, falta de tempo em campo, e provavelmente deve ser trocado pelos Browns, porque não faz sentido segurar o cara. Times como os Patriots, por exemplo, que necessitam de um tight end, são um local interessante para ele. Outros nomes são os quarterbacks Dwayne Haskins e Sam Darnold, 2 escolhas de primeiro round, quarterbacks escolhidos muito altos e que acabaram sendo inutilizados pelo seu time, apesar de eles estarem tendo um desempenho abaixo do que se esperava. São nomes com muito talento e que ainda podem ter sucesso em algum lugar. Então faria sentido para times oferecerem trocas de rounds baixos por esses caras, uma pick de quinto, de quarto round, por caras que ainda podem virar franchise quarterbacks, que podem se desenvolver. Então times que estão pensando numa troca de quarterbacks ou que já estão com seus quarterbacks em final de carreira, faria bastante sentido esses jogadores. E para fechar, um nome um pouco menos badalado é o Desmond King, o cornerback dos Chargers. Pode ser um cara que seria interessante ser trocado para os Browns, por exemplo. Ele vira free agents. Os Chargers não têm um cap tão gordo assim para o ano que vem, e eles vão precisar se desfazer de alguns jogadores. Então seria interessante capitalizar em cima de um jogador que não deve contribuir muito para o sucesso da equipe esse ano, já que a equipe não deve ir muito longe esse ano. Então, ditas menções honrosas, vamos aqui ao primeiro nome, ao nossa quinta posição, né? As posições são em nomes bombásticos, então essa é uma troca com um pouco mais esperada. É ele, AJ Green, wide receiver de Cincinnati Bengals, para o New England Patriots. Por que faz sentido? Primeiro, o AJ Green já pediu a troca para os Bengals. Inicialmente ele não está com o clima lá em Cincinnati, ele quer jogar em um time que vai disputar alguma coisa, ele não quer fazer parte de um rebuilding. Ele já está em final de carreira, os Bengals não vão para lugar nenhum nos próximos anos, então ele quer ir em algum lugar que ele possa vencer. E o New England Patriots precisa urgentemente dar alvos para Ken Newton. A gente vê os Patriots sofrendo muito pela falta de alvos, os wide receivers são fracos, os tight ends também. O Ken Newton não tem para quem lançar, então ter um wide receiver 1 como o AJ Green pode ser interessante. AJ Green não vem tendo uma temporada boa, ele vem de lesão, mas assim, talvez novos ares para ele possa deixar ele mais feliz, fazer com que ele se recupere esse brilho, essa alegria em jogar, e aí pode voltar a termos um AJ Green um pouco mais próximo daquele AJ Green que a gente sempre via aparecendo no top 5 wide receivers da liga. Quem sabe? É uma troca ótima, os Patriots não deveriam desembolsar muita coisa por ele, já que é um jogador que está jogando sobre o franchise tag, que não deve renovar com os Bengals na próxima free agents.
Então é uma troca que faria bastante sentido para os dois lados. O segundo nome aqui vai de novo com os Vikings, que já trocaram o Ngakoue, né, essa semana. Anthony Harris sendo trocado para o Cleveland Browns. Anthony Harris é um jogador que está jogando sob franchise tag. Os Vikings não imaginam um sucesso a curto prazo. A gente viu o Ngakoue sendo trocado, esse é um exemplo óbvio disso. E os Browns precisam urgentemente de ajuda na secundária. O time é muito forte, é um time que deve competir muito forte por vaga dos playoffs, quem sabe até disputando os playoffs. Tem um time muito encaixado, a gente vê poucos gaps de talento dentro dos Browns, a gente vê todas as unidades muito bem servidas, wide receivers, running backs, OL, quarterback é bom, Baker Mayfield, a gente vê um pass rush muito forte, a gente vê um corpo de linebackers ok, e aí a gente olha que a secundária é muito frágil. Então eles precisam evoluir nisso se eles querem pensar em algo nessa temporada ainda. O Anthony Harris seria um jogador muito útil, e os Vikings a gente imagina que estejam no processo de rebuilding, então não deve renovar com o Anthony Harris na próxima intertemporada. É um jogador que pode valer algum capital de draft para os Vikings, e assim, se é o que a gente imagina que é um projeto tank para os Vikings, pode ser que a gente veja um tank mais forte sem o Anthony Harris, picks mais altas. Então é bastante interessante para os dois lados. Os Vikings capitalizam em cima de um jogador em que não faz muito sentido eles terem no presente, e os Browns conseguem uma ajuda muito útil para sonhar com alguma coisa melhor ainda nessa temporada. O terceiro nome é que, encerrando as que fazem mais sentido, as que são um pouco menos agressivas, trocas, a gente está falando de Melvin Ingram indo para o Buffalo Bills. Eu já citei nas menções honrosas, né, que os Chargers não têm um cap tão gordo para o ano que vem, e eles têm algumas renovações importantes para se fazer. Eles precisam fortalecer o time, e o time é pensado a longo prazo, né? Não é um time pensado para o presente. O Melvin Ingram já não é um jogador tão jovem, é um jogador que deve ter um salário um pouco mais gordo para renovar na próxima intertemporada, então não faz sentido para os Chargers manter esse jogador. Tenta capitalizar com recebendo escolhas de draft enquanto pode, ainda nessa temporada, já que o time não pensa nessa temporada. Essa temporada, provavelmente, os Chargers não vão para os playoffs, não vão para lugar nenhum, então não tem por que ficar pensando em talento para essa temporada. E um destino interessantíssimo para ele é o Buffalo Bills. Os Bills precisam de ajuda no pass rush, é um time extremamente contender para essa temporada, mas é um time que sofre com a fragilidade um pouco do seu front seven. O front seven vem jogando abaixo da expectativa, e isso vem deixando a defesa dos Bills fragilizada. Então a ajuda de um defensive end que já foi um dos melhores da liga e que tem muito talento ali seria muito bem-vinda. Para o Melvin Ingram ainda é um contender, então ele leva seu talento para um time que pode brigar por coisas altas. Então é um win-win para todo mundo. O Melvin Ingram fica bem porque vai jogar num lugar em que ele pode pensar em coisas altas, pode pensar até em chegar ao Super Bowl. Os Bills precisam dessa ajuda ali na posição de defensive end, e os Chargers capitalizam em cima de um jogador que seria perdido para eles na próxima free agents. Então todo mundo sai ganhando. Na nossa segunda posição, uma troca que é muito maluca, foi algo que eu pensei na hora que foi trocado em Ngakoue, e que seria a terceira troca aqui dos Vikings, né? Mas é Kirk Cousins voltando para o Washington Football Team. Pode parecer muito maluco, não fazer o menor sentido, mas eu vou explicar porque eu acho que é uma troca que faria total sentido para todos os lados. Primeiro, Kirk Cousins vem se encaminhando para a fase final da carreira dele. Por mais que ele seja um jogador ainda jovem, principalmente na posição de quarterback, ele não é mais um novato, ele já não é mais um garoto, já não é mais um Patrick Mahomes, um Lamar Jackson. Então ele precisa estar num lugar em que ele possa ser útil. E se ele quer ser campeão da NFL ainda, ele precisa sair do Minnesota Vikings, que nitidamente está no processo de rebuilding. Então seria muito interessante o Cousins ir para um Washington Redskins, que vem tendo um trabalho bastante interessante de talentos jovens, e que é um time que assim, tem muito talento para vencer já. Uma defesa muito forte e um ataque que ainda pode melhorar, mas que tem nomes interessantes. Para o Kirk Cousins faz sentido por isso. Para os Vikings é simples, os Vikings precisam se livrar desse contrato do Kirk Cousins, é um contrato que pesa muito no cap space deles. Os Vikings estão em processo de rebuilding. O Kirk Cousins não está sendo útil num time que não tem OL, isso a gente viu nessa temporada, mas assim,
não faz sentido para os Vikings manter o Kirk Cousins. Então, se houvesse a oportunidade de se livrar dele, assim como o Jacksonville Jaguars se livrou do Nick Foles numa troca com os Bears na última intertemporada, seria muito vantajoso para os Vikings fazerem isso. E aí, cara, não precisa ser uma troca muito alta, uma pique muito alta, só se livrar do contrato do Kirk Cousins já seria ótimo. O próximo Redskins é isso. Eles podem... o bom filho a casa torna, né? O Kirk Cousins volta para Washington, o lugar onde ele foi draftado. O Washington não precisa gastar uma pique alta para ter essa troca. Provavelmente os Vikings aceitam escolhas baixas para se livrar desse contrato do Kirk Cousins. E, assim, é fácil ganhar a NFC East esse ano. O Washington precisa de uma moral, o torcedor de Washington precisa sorrir novamente. Existe uma comissão técnica bastante capaz lá em Washington. Existem alguns talentos, principalmente defensivos, muito fortes lá em Washington. Então o que falta? Falta um quarterback, falta um ataque mais capaz. Kirk Cousins é sim um jogador muito talentoso, é melhor do que qualquer quarterback que tá lá em Washington. E assim, o Ron Rivera falou, ele colocou o Kyle Allen porque para ele o Kyle Allen é um cara que dá mais chances de vitórias para Washington do que o Dwayne Haskins. Kirk Cousins dá mais chances de vitórias do que qualquer outro quarterback, dá muito mais chances de vitórias para o Washington Redskins que qualquer outro quarterback que eles têm no roster deles. Então troca, faz essa troca acontecer, traz o Cousins de volta, faz o time ser competitivo novamente e usa a escolha de draft, usa o cap space. Se você consegue segurar tranquilamente esse contrato do Kirk Cousins, então vai lá, take that shot e vamos pro tudo ou nada, cara. Vamos tentar. O Washington vem numa pindaíba há algum tempo, então, cara, vamos tentar. A última vez que chegou aos playoffs foi com o Kirk Cousins, por que não voltar aos playoffs com o Kirk Cousins? E por fim, uma troca muito polêmica que eu já venho falando no Twitter, lá no Boros BR, que eu acho que essa troca faria muito sentido para todos os lados. Matt Ryan pro San Francisco 49ers. Ah, mas o Jimmy Garoppolo, cara, assim, sinceramente, é o que eu percebo isso. O Jimmy Garoppolo, o Kyle Shanahan já tá quase de saco cheio do Jimmy Garoppolo. A gente vem de uma vitória dos 49ers convincente contra os Los Angeles Rams, uma partida ok do Jimmy Garoppolo, mas é muito inconsistente. O Jimmy Garoppolo não é o cara que vai fazer esse time do 49ers campeão. E o Kyle Shanahan é um cara que pode fazer esse time do 49ers campeão. Então, o que falta? Falta um quarterback mais capaz, eu acho. É lógico que existe vários pontos, muitas lesões nos 49ers, por isso que o time não é tão competitivo, tudo bem. Mas mesmo com esse time competitivo, o Jimmy Garoppolo foi um limitante a esse time dos 49ers. Os 49ers só não foram campeões por causa do Jimmy Garoppolo. A defesa era espetacular, o jogo corrido era fantástico, e o Jimmy Garoppolo era mais ou menos. Não combina o Jimmy Garoppolo com esse time dos 49ers. Matt Ryan, vai pesar muito no cap. Cara, desse jeito, é o Matt Ryan. E os Falcons, cara? Os Falcons precisam de um processo de rebuilding. O time não serve mais ficar jogando por 7 vitórias todo ano, 6 vitórias todo ano. Aceita o processo de rebuilding, libera seus principais jogadores, libera o Matt Ryan. O Matt Ryan é o maior ídolo da franquia, um dos maiores. Libera o cara, deixa ele ter um final de carreira digno, voltar a trabalhar com o Kyle Shanahan lá em São Francisco e capitaliza em cima disso. Os 49ers deveriam, não é que eles precisam, eles deveriam dar uma escolha de primeiro round pelo Matt Ryan, talvez uma de segundo round, talvez. Os Falcons capitalizam em cima de um jogador que, assim, tem muito a contribuir com o time, óbvio, só que o time não vai ser campeão, cara. O time não vai para os playoffs com o Matt Ryan no futuro próximo. Os Falcons têm um trabalho muito a longo prazo a ser feito ainda, tá sem general manager, tá sem head coach, então assim, vamos trabalhar esse rebuilding, vamos capitalizar em cima do talento que a gente tem e ter calma, cara, e libera o Matt Ryan para ser feliz em outro lugar. E o lugar perfeito pra mim é o San Francisco 49ers, como eu falei. O 49ers tem uma defesa espetacular, tem um jogo terrestre espetacular, tem alvos ali, né, alguns bons alvos, Brandon Ayuk, George Kittle, Deebo Samuel. E cara, tem o Kyle Shanahan. É isso, é um casamento que pode dar super certo, é um casamento que eu acredito que poderia dar o Super Bowl pro San Francisco 49ers. Por isso, essa troca pra mim faz total sentido, é uma troca que deveria acontecer, apesar de eu achar difícil de acontecer. Essa troca deveria ser feita ainda esse ano? Acho que não, acho que assim, os Falcons deveriam aproveitar uma última temporada com o Matt Ryan. Os 49ers provavelmente não vão ganhar o Super Bowl esse ano, o time está esfacelado com várias lesões, já saiu um pouco atrás na temporada. Mas para a próxima temporada, na intertemporada, eu acho que é uma troca que faz perfeitamente sentido e que deveria acontecer. Então é isso aí, galera. Falamos de 5 trocas bastante bombásticas. Eu imagino que eu vou ser bombardeado
com críticas em relação a esse vídeo, mas é isso aí, é minha opinião, eu acho que faz muito sentido essas 5 trocas. Comente aqui, ou mande lá uma mensagem pro The Information no Twitter, manda lá no Boros BR se quiser me criticar pessoalmente, mas é isso. Dê seu feedback, vamos gerar discussão, vamos gerar sobre um assunto que é bastante interessante, né? É um assunto que as opiniões variam muito, então eu acho bastante interessante a gente ter esse tipo de contato, esse tipo de discussão. É isso aí, vamos encerrando esse vídeo por aqui, nos vemos na semana que vem em mais um Deflection, um abraço e tchau!